Essa semana vocês capricharam nas perguntas, hein? Dinossauros e terra plana. Vamos lá. Olá pessoal, tudo em paz com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal. E esse é mais um vídeo de perguntas e respostas, onde eu tento responder de forma simples as perguntas complexas que vocês fazem. E se você quiser que a sua pergunta seja respondida em um vídeo como esse, basta você deixar aqui nos comentários, ou no Facebook, Instagram, ou também no nosso grupo do Telegram, tá bom? Aproveitando, entra no nosso grupo do Telegram, porque muitas pessoas não estão recebendo a notificação dos vídeos, e a prova disso é só você entrar aí nos vídeos do canal e você vai ver que as visualizações estão na faixa de 1.000 e poucas views, tá? Então é porque muita gente não está recebendo as notificações, inclusive alguns já chegaram a falar para mim que não receberam. Então, confira aí se está o sininho ativado na sua inscrição e também entra no nosso grupo do Telegram, porque todos os vídeos, todas as novidades eu vou postando ali e aí você não perde absolutamente mais nada, tá bom? Ajuda a gente aí também compartilhando os vídeos para que outras pessoas sejam alcançadas. É isso aí, eu conto com a sua ajuda, tá? Então vamos ver as perguntas. E a primeira pergunta é a seguinte: qual a sua posição sobre os dinossauros? Pergunta interessante. O maior problema com os dinossauros é relacionar o que diz a ciência com o que diz a Bíblia. Os fósseis são evidências de animais de grande porte que hoje não existem mais, estão extintos, isso é fato. Porém, a gente tem que entender que existe muita especulação na paleontologia, que é a ciência que estuda os fósseis. Por exemplo, eu estava pesquisando sobre essa questão esses dias e eu vi uma notícia de uma paleontóloga falando que o esqueleto mais completo que já foi encontrado foi 70% dos ossos, ou seja, 70% do animal apenas que foi encontrado. E isso significa que a maioria das descobertas são alguns ossos que são encontrados e depois eles precisam montar esses ossos e fazer uma suposição de como esse animal seria. Então o que acontece é que, aliás, o link dessa notícia eu vou deixar aqui na descrição para você acompanhar caso você queira. Então o que eu quero dizer é que não é possível afirmar com tanta certeza como afirma a paleontologia, que os animais tinham exatamente a forma como eles estão expostos nos museus. Porque a maior parte dos ossos, na verdade, é feito ali com outros materiais, com gesso, com plástico, sei lá qual é o material que eles usam, para poder compor e construir o restante dos ossos que faltam. É claro que existe todo um trabalho de estudo por trás, não é feito de qualquer forma. Então eu creio que, ainda que os animais não sejam exatamente como os que estão montados nos museus, eu creio que se aproximava razoavelmente, né? Ficava algo meio parecido. Agora, é claro, você pega tem alguns modelos onde tem cor dos olhos, textura da pele. Bom, tudo isso é imaginação, tá certo? Agora, é claro que existem fósseis muito interessantes e a gente não pode negligenciar isso. Com relação à Bíblia e ao cristianismo, existem duas correntes teológicas que explicam a presença dos dinossauros e os fósseis. Uma é a teoria do intervalo, que é uma tentativa de combinar a narrativa bíblica da criação com os milhões de anos sugeridos pela teoria científica. Aliás, eu vou falar sobre essa teoria do intervalo em algum vídeo próximo, tá? Então não perca, se não está inscrito, já se inscreva para não perder. E a segunda corrente teológica é exatamente uma interpretação literal do que está em Gênesis capítulo 1, ou seja, Deus criou todos os animais conforme está descrito em Gênesis. Que Deus criou todos os animais, inclusive os dinossauros, na descrição de Gênesis capítulo 1. E os fósseis foram criados ou surgiram, né, com a morte desses animais por causa do dilúvio. Que na minha concepção, o dilúvio é a melhor explicação para a quantidade de fósseis existentes. Inclusive os fósseis de peixes que estão no alto
das montanhas. E eu sei que a ciência tem uma explicação para esses fósseis lá de peixes lá no alto das montanhas. Conforme eu estudei evolução, paguei a cadeira de evolução no curso de biologia. E então eu sei qual é a explicação, mas é muito mais simples e fácil de entender que as águas do dilúvio, cobriram toda a terra, e ali no meio de muita correnteza, no meio de uma turbulência de muitas águas, como foi a violência do dilúvio, então fica muito mais fácil entender que esses peixes acabaram sendo fossilizados ou soterrados no meio de muita lama e acabaram se fossilizando no alto das montanhas, tá? Mas sobre essa questão dilúvio, essas coisas a gente pode falar em uma outra hora. A pergunta aqui é sobre os dinossauros. Então eu creio que Deus criou esses animais de grande porte que estão hoje extintos. E aliás, a Bíblia nos dá 2 exemplos ou 2 espécies que se encaixam muito bem na descrição desses animais, de dinossauros, que é o Bimonte e o Leviatã, que está lá em Jó 40, verso 15 e também 41, verso 1. Que, aliás, nas traduções Almeida atualizada, está traduzido errado, porque eles traduziram ali como crocodilo e hipopótamo. Se você ler o contexto, fica impossível encaixar hipopótamo e crocodilo na descrição destes 2 animais. Então, eu entendo que a descrição ali de Jó fala de dinossauros. Eu penso que os dinossauros eram criaturas magníficas. E eu gostaria muito de ter visto alguns pessoalmente. Vamos para a próxima pergunta. Quantos inocentes morreram no dilúvio? Pergunta interessante, e a resposta é muito simples. Nenhum inocente morreu no dilúvio. Todos os que morreram no dilúvio estavam condenados. Se você ler Gênesis capítulo 7, versículo 1, você vai ver que só Noé e sua família foram escolhidos por Deus para serem salvos. A arca não era para mais ninguém. E se você acha interessante esse argumento porque nunca ouviu, deixa aí nos comentários que eu posso fazer um vídeo só sobre essa questão. Tá bom? Mais uma pergunta. Essa pergunta aqui é muito interessante e polêmica, tá? Muito polêmica, mas vamos lá. Por que você não acredita na Terra plana? Está na Bíblia. Olha só a pergunta, né? Afirmar que a Terra plana está na Bíblia é controverso, tá? E eu já te explico por quê. Eu não creio na Terra plana, porque eu tenho evidências suficientes para crer que a Terra é um globo. E eu quero falar um pouquinho com você sobre isso. Claro, não vou descrever aqui o assunto de forma nenhuma, porque aqui são respostas simplificadas para assuntos complexos. Mas eu quero que você saiba que eu acompanho vários canais terraplanistas, os principais, pelo menos, que nós temos no YouTube, os mais famosos, e posso dizer tranquilamente que já assisti quase todos os vídeos de todos eles. Então, se você colocar aí algum canal para eu assistir, pode ter certeza que eu sou inscrito nesses canais e eu acompanho, tá? Eu já analisei todos os argumentos terraplanistas, já olhei tudo que eles falam a respeito de todas as posições. Tem algumas questões bem interessantes, sem dúvida, diante daquilo que a gente vê. Porém, tem uma questão que fica assim, né, sem explicação, pelo menos na minha experiência, tá? E eu quero falar para você sobre essa questão aqui, que é o movimento do Sol. Deixa eu contar para você a minha experiência. Aqui no sertão paraibano, onde eu moro, nós temos o Pico do Jabre. Se você procurar aí, Pico do Jabre, você vai conhecer, que é o ponto mais alto do estado, com 1.197 metros de altitude. Eu já subi esse pico diversas vezes só para assistir o pôr do sol lá de cima, porque é muito bonito. E aqui no sertão, por ser muito seco, né, e baixa umidade, poucas nuvens, então tem dias que o céu está muito limpo e você vê unicamente o sol, no meio do céu, descendo o horizonte. É algo muito bonito, é uma bola de fogo enorme descendo o horizonte. Dá para ver a olho nu, mas se você quiser ver com mais facilidade, é só você comprar uma
máscara dessas de soldador, com aquela lente bem escura, aquele vidrinho bem escuro, que dá para você ver a bola do sol certinho. Ela tira todo aquele brilho em volta do sol e você vê só a bolinha do sol. Tá? Então, essa é uma questão que eu vi, e você pode ver também. Porque, segundo o modelo da Terra plana, eu vou explicar aqui por que isso para mim é um argumento muito forte em favor da Terra globo. Segundo o modelo plano, o Sol ele não se põe no horizonte, mas ele roda em cima da Terra dentro de um domo. Então ele roda assim, tá? E do observador, o Sol então ele vai se afastando, ele tem que se afastar, né? Se ele se afasta do observador, obviamente que ele deve ir diminuindo de tamanho, já que ele está se distanciando de você. Você deveria ir vendo a bola do Sol indo ficando cada vez menor, 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 até ela desaparecer no horizonte. E é exatamente isso que não acontece. A olho nu, aqui no sertão, eu consigo ver, e qualquer pessoa pode ver. Então isso é um problema. Se a Terra é plana, precisam mudar essa explicação do movimento do Sol. Inclusive eu já vi vários vídeos querendo mostrar que o Sol está realmente se distanciando. Você pode pesquisar aí, você vai ver. Mas na verdade ele não está distanciando. O que está... Parece que ele vai diminuindo de tamanho é a claridade dele. Ele vai se pondo e aquele brilho forte que ele tem é que vai diminuindo e parece, ou dá a impressão de que ele está se afastando. E você não precisa ficar em vídeos de YouTube para confirmar isso. Pegue você mesmo, faça isso, pegue você mesmo um vidro de soldador, um vidro escuro, vá para um lugar aberto, um campo aberto, onde dá para você ver o sol descendo, num dia onde não tenha muitas nuvens, um dia onde não tenha muita poluição. Ponha a lente e você vai ver a bola, só a bolinha do sol, e você vai ver que ela desce simplesmente linda, descendo no horizonte. Ela vai sumindo no horizonte sem diminuir nem um pouquinho de tamanho. Você pode fazer esse teste, eu já fiz várias vezes, tá? Então, é verdade, o sol desce no horizonte, ele se esconde atrás da linha do horizonte, sem diminuir de tamanho, isso é fato, tá? Então, portanto, eu não consigo ver, né, a teoria aí do sol movimentando dentro da Terra plana. Não é a realidade que eu vejo quando eu olho para o Sol. Então esse é o primeiro motivo, tá bom? Vamos lá então para uma segunda questão que eu acho interessante, porque os terraplanistas, eles dizem que o modelo globo é um modelo improvável ou até mesmo impossível de existir. Por quê? A Terra está girando a mais de 1.600 km por hora no seu eixo, ela está girando assim. E ao mesmo tempo, enquanto ela gira assim, né, em torno do Sol a mais de 100 mil km por hora e ainda gira dentro da galáxia, né, dentro do universo. Então, segundo os terraplanistas, isso é algo absurdo, afinal de contas, nós não sentimos nada, sem contar que talvez você esteja de cabeça para baixo, né? Então, segundo eles, isso é um modelo improvável, impossível, porque desafia a lógica. Então, vamos lá. Se o modelo da bola giratória, né, é inconsistente, eu penso que o modelo da bola molhada giratória demonstra muito mais o poder de Deus do que o modelo de uma Terra plana, onde tudo se encaixa na nossa lógica racional. É muito mais fácil você demonstrar o poder de Deus, que o Deus que eu creio é o Deus onipotente, que pode fazer todas as coisas, e ele pode fazer uma bola molhada giratória, como eu creio que é, afinal de contas as evidências são muitas. Demonstra muito mais o poder de Deus criando um modelo que parece impossível do que algo que tenta se encaixar na nossa própria lógica. Algo que nós podemos explicar como o modelo da Terra plana. Então, para mim, o poder de Deus é muito mais evidente na bola giratória do que o modelo plano, certo? Enquanto esses assuntos ficam no debate das teorias e das ideias, tudo bem. Agora, quando parte para afirmar que na Bíblia
está enfaticamente provando que a Terra é plana, bom, aí esse argumento ele é contestável. E eu quero dizer para você o seguinte, isso aqui é muito sério e muito importante. Se você ler a Bíblia sem considerar o contexto histórico, cultural e literário, você terá sérios problemas com algumas passagens da Bíblia. Sérios problemas mesmo. E eu vou citar apenas alguns aqui. Por exemplo, a Bíblia diz que morcego é uma ave, Deuteronômio 14. A Bíblia diz que insetos têm 4 pés e que coelho é ruminante, em Levítico 11. Diz que o menor grão é a semente de mostarda, e não é. Isso está lá em Mateus 13. A gente sabe que não é, a biologia prova que não é, porque existem sementes menores. Em Mateus 4 diz que existe uma montanha tão alta que dela, do topo dela, dá para ver todos os reinos da terra, todo o mundo. Onde está essa montanha? Onde está? Não é? E o que eu quero dizer é que tem muitos outros problemas que você vai encontrar lendo os textos bíblicos se você ignorar o contexto histórico, cultural e literário. E só para você saber, nenhum desses textos que eu citei estão errados. Mas eles devem ser explicados dentro dos seus contextos corretos. E até provavelmente eu devo fazer alguns vídeos explicando esses versos e você vai ver que eles estão na verdade corretos. E é nesse ponto que os terraplanistas erram. Eles usam textos que, segundo a interpretação literal, dá margem para a terra plana. Por exemplo, em Gênesis tem um domo, fala do firmamento, então ali é o domo. Ora, se encaixa no modelo globo da mesma forma. Por que só daria certo no modelo plano? Por que no modelo globo o que nós temos acima de nós não é o firmamento? Por que não? Outra questão interessante, o dilúvio. Já vi muitas pessoas falando que só no modelo plano é que o dilúvio poderia existir. Ora, só se o domo bloqueia a saída das águas, porque o que impede de chegarmos no domo são as geleiras, não é? Não é uma geleira que está em volta do mapa da Terra plana? E segundo a narrativa bíblica do dilúvio, as águas cobriram as mais altas montanhas. Então, imaginamos que cobriu o Monte Everest. Como eu disse, a menos que o domo não deixe as águas saírem, porque as geleiras foram ultrapassadas de água. Agora eu te pergunto, por que no modelo globo não dá certo? Na minha concepção, no modelo globo é que funciona muito bem a narrativa do dilúvio. Então são apenas detalhes que eu quero trazer aqui para você pensar e não esquecer de observar o contexto histórico, cultural e literário. Ou seja, na antiguidade, a compreensão que se tinha era de uma terra plana. Não tinham o conhecimento que nós temos hoje. Aí você diz, mas está na Bíblia. A Bíblia não foi escrita em estilo psicográfico, não. Tá? Como se tivesse ali os autores possuídos. Eles usaram suas faculdades mentais e seus entendimentos. E naquela época, o contexto que eles viviam era de uma terra plana. Eles não sabiam, não conheciam. Isso é contexto histórico e cultural. E existem outros textos que estão no estilo literário, como poesia e símbolos, parábolas. Se você ignorar isso, fica complicado você entender os textos. Mas tem alguns terraplanistas, infelizmente, que atacam os cristãos que acreditam no globo, chamando de globaloide, chamando de covarde. E eu me incluo entre esses covardes, não é? Porque eles dizem que estamos negando a Bíblia, já que a Bíblia fala da terra plana. Porém, ao contrário disso, meu querido, nós não estamos negando a Bíblia. Na verdade, quem coloca a Bíblia em descrédito são aqueles que ignoram o contexto do texto, negando fatos que, na verdade, confirmam ainda mais a veracidade da existência de Deus. Você coloca a Bíblia em uma situação muito complicada, quando interpreta textos completamente equivocados. E só para não esticar mais essa resposta, porque o vídeo já está ficando grande, porque só essa pergunta daria um vídeo só para isso, mas vamos lá.
É um assunto que, na verdade, não vai chegar a lugar nenhum, porque quem acredita nisso vai continuar acreditando, não é? Parece uma religião. Mas enfim, vamos lá. Eu quero deixar uma pergunta para você que é cristão. Preste atenção nessa pergunta. Você que é cristão e acredita na Terra plana porque a Bíblia fala que a Terra é plana, tá? Para você que eu quero fazer essa pergunta. Então preste bastante atenção. Se um dia você descobrir, através de evidências, através de fatos, você descobre que realmente a Terra não é plana, mas que ela é uma bola molhada giratória mesmo. O que você vai fazer? Você sempre creu que a Bíblia está falando que a Terra é plana. Aí você descobre que a Terra não é plana. Aí vem a minha pergunta. Você vai deixar de crer na Bíblia? Essa é uma pergunta para você pensar, tá bom? Vamos para a última pergunta. Bom, aqui já mudou um pouquinho o assunto, né? Poderia dizer se o arrebatamento acontecerá antes ou depois da tribulação? Eu estou preparando um material, já faz alguns dias, tá até meio bagunçado aqui porque eu estou estudando sobre isso todos os dias. É um material sobre escatologia, bem completo, tá? Deve ficar pronto aí para junho ou julho, é meu plano, espero que dê certo. Então, aguarde, tá? Se inscreva no canal, vá acompanhando e vá se preparando aí, porque quando chegar, faço aí a publicação. Você poderá assistir algumas aulas gratuitas também, tem muito material, gráficos, eu montei vários gráficos para você ir vendo qual é os eventos em cada teoria escatológica, bem legal mesmo, tá? Então, sobre essa questão, né, de dizer se o arrebatamento é antes ou depois da tribulação, nós vamos abordar bastante isso nesse curso. O que eu quero dizer agora para você, como resposta dessa pergunta, porque eu já respondi ela, né, então está no vídeo aqui em cima. Acesse esse vídeo que você já vai ter uma visão aí mais ou menos sobre as teorias escatológicas, porque eu já falo alguma coisa nesse vídeo, tá? Então assista lá, porque lá eu respondo essa questão de quando será o arrebatamento, ok? Olha, se você quer as suas perguntas respondidas, deixa aí nos comentários, ou no Facebook, ou no Instagram, ou no nosso grupo de Telegram. E eu reforço o que eu já falei. Verifique se a sua inscrição está com o sininho ativado, porque muitas pessoas não estão recebendo as notificações. Infelizmente, as views estão muito baixas porque os vídeos não estão chegando nas pessoas, tá? Então, por isso, eu criei o canal no Telegram, porque ali eu posto novidades, eu posto os vídeos que eu lanço, e quem está ali não perde nenhum vídeo, certo? Os links estão todos aí na descrição. Se você puder também, ajude a gente compartilhando os vídeos. Até o próximo vídeo. Tchau.